Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. E hoje, gente, esse homem é muito difícil, mas hoje consegui que ele viesse aqui no podcast da TV Galáctica, nesse horário maravilhoso, nesse dia maravilhoso. Boa noite, doutor Walter. Boa noite, Dorim. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui novamente, né, com esse público maravilhoso que acompanha a TV Galáctica, que acompanha o podcast que vocês apresentam aqui, e é uma oportunidade sem igual, né, para dividir aqui com o pessoal um pouco do que está acontecendo hoje, né, sob o ponto de vista de alguns que não sou eu exatamente, mas alguns que estão vendo o planeta de uma outra forma, né? Uma forma transformadora. Isso é importante. E realmente o tema de hoje é maravilhoso. O transformar de um novo tempo. E, na verdade, nós passamos ontem, né, com o portal 22, né? Muita gente falou que muita coisa mudou. Sem dúvida, né? Eu até tive oportunidade, porque antecedendo a live ou podcast que nós estamos gravando agora, eu gravei uma live, que é toda quarta-feira, é a oportunidade que eu tenho também de falar sobre isso, e aproveitando, né, a transformação aí dessas energias, dessas vibrações vindas, né, com o portal 22 aí, do dia 22, abre-se uma oportunidade sem precedentes, né, de aproveitamento dessas vibrações, dessas energias, para cumprimento da nossa missão principal, que é a autocura, né? Que se trata isso? Né? A autocura é você estar preparado, de fato, para recepcionar a verdadeira consciência, né? O ser iluminado, que a gente sempre fala. Né? E esses portais, não só do dia 22, nós tivemos aquele que formou o 8, né? Dentro do efeito espelho, e o número 1. Número 1 é um portal de início, né, de um recomeço. O número 8, ele tem as duas características, né, dentro do mês de fevereiro eu falo isso, que uma é de reinício e a outra é de fechada de um ciclo, né? E o efeito espelho do número 8, que eu falei para o pessoal aí, dentro desse mês de fevereiro, ele é justamente o tratar desse processo de transformação, né? Então, quando nós falamos que estamos vivendo no planeta, né, um novo tempo, é justamente a nova oportunidade de trabalhar essa questão da formação, da consciência, da autocura. Isso é muito importante, porque o ser que permanece no campo da psique, da espiritualidade e de si, de forma, vou chamar assim, patológica, em desequilíbrio, ele não vai participar ou não participa dessa transformação importante. Ao contrário, ele corre o risco, né, de se voltar aquele ciclo reencarnacional escravagista, que ainda persiste um pouco, né, na nossa realidade, e não se dá a chance, né, de um caminhar independente, de um caminhar de luz e de iluminação. Então, é esse o momento que nós entramos agora e vamos participar, vamos fazer a nossa parte, né? O pessoal que acompanha esse trabalho, que acompanha a TV Galáctica, sabe muito bem do que a gente está falando aqui, já participa, né? Mas tem mais oportunidades agora de crescimento e de transformação. Inclusive o pessoal aqui, tá o pessoal da TV Cron, TV Cotia, TV Podcast, Rádio Cotia também. A gente estamos em 8 plataformas diferentes. Já enviaram perguntas aqui no podcast. O que estamos vivendo no planeta que é importante as pessoas prestarem mais atenção, Walter? Olha só, já mandaram perguntas logo cedo. Então, isso é algo que está relacionado aos sinais. No planeta está havendo sinais da transformação
e do que vem aí para frente. Por exemplo, quem acompanha a passagem ou as relações da aliança com as lideranças mundiais que trabalham com a aliança, os encontros desses líderes estão cheios de sinais. Não são sinais, assim, misteriosos ou coisas assim, de uma importância sem precedentes, mas avisos de que a hora chegou e as coisas estão acontecendo. Semana passada, nós tivemos aí encontro de duas lideranças mundiais, eu digo mundiais porque são, de fato, mundiais, né? Que é o presidente da Rússia, o presidente do Brasil, e ali está cheio de sinais no sentido de mostrar aonde está a aliança, com quem está a aliança e como está trabalhando, né? Então, nós tivemos uma foto que, independentemente de ela ser fake ou produzida, não importa, mas a imagem diz muito, né? Do encontro desse presidente da Rússia com o líder alemão, né? Eles estavam numa mesa que tinha quase 20 metros de comprimento, um em cada ponta. Depois com o presidente francês, a mesma coisa, cada um numa ponta da mesa. O que significa isso, né? Depois, o encontro com o nosso líder aqui, líder brasileiro, né? Sentados um ao lado do outro, comungando de informações importantes naquele encontro pela qual, né, aconteceu. O que significa isso? Essas três imagens diferentes, né? Isso é um recado direto. Não há ligação, né, entre as intenções de transformação do mundo, por exemplo, com esses dois últimos países que eu citei, Alemanha e França. Eles estão desconectados dessa transformação. E o nosso líder aqui, o Brasil, totalmente voltado, né, a esse trabalho. Inclusive, como ele foi no encontro, né, que muita gente perguntou, né, por que ele estava com um sapato diferente dos demais. Isso é outro sinal, né, outro sinal. Muitos interpretaram isso como, né, por ser um sapato militar, querendo dizer que há a possibilidade de confronto, nada disso, ao contrário. Ele quis mostrar que a base é sólida, que a base está protegida, que a base está garantida. É isso que ele quis dizer. Então, isso são pequenos exemplos de um todo. Então, o que devem prestar atenção? Em sinais, né? As coisas não acontecem aleatoriamente, ao acaso, principalmente com esses dois líderes que eu citei e com o loirão lá nos Estados Unidos, né? Que às vezes a gente fica meio limitado de falar o nome dele aqui, né? Tem live até que é derrubada por causa disso. A gente chama ele de loirão. Todo mundo sabe quem é o loirão. Então, esses três líderes, são líderes, não importa a abrangência, né, da liderança, estão nesse trabalho. Existem outros da Ásia, que não são reconhecidos ainda abertamente, porque nem podem, né, eles estão submetidos a forças escuras ainda nos seus países, então, eles trabalham de forma mais, não digo tímida, mas sem expor totalmente, né, o seu envolvimento com a aliança, mas estão trabalhando da mesma forma. E saibam todos aqui que nos escutam, que ainda no planeta, em todos os países, em maior ou menor grau, existe, né, a dominação que a gente chama de chapéu branco, né, das lideranças de luz, e ainda a escura, em todos os níveis, sejam governamentais, sejam militares, seja o que for. E esse nível escuro que precisa ser tratado está sendo tratado, paulatinamente. Porque trabalhar com isso de uma forma direta e contundente geraria o que a gente não quer, né? Um conflito mundial que atrasaria todo o nosso processo, todas as nossas conquistas, né? Realizadas conforme até a previsão, nosso querido Chico Xavier deixou ali, onde marcou 50 anos, né, de uma resignação ao conflito mundial, e nós vencemos isso, e isso permanecerá, porque foi dentro desta condição que abriu-se o portal de luz de 2012, né, que foi tão importante
para nós assimilarmos agora estas transformações, porque saibam vocês que o portal do dia 22, ele não foi simplesmente um portal de passagem como tantos, né? Dentro de um número cabalístico, né? Formando, né, essa composição do 22, do 2 de 2022. Não é só isso, né? Juntamente com isso, quando se estabelece um portal desse, a condição vibracional do planeta traz pelo portal vibrações e ondas propícias às nossas transformações e ao nosso crescimento. Então, não foi só o fato do portal em si, mas na condição que o planeta está, energeticamente falando, vibracionalmente falando, isso foi algo sem precedentes e de uma, né, de uma glória sem fim para a nossa ascensão aqui. Então, fica, então, a mensagem, prestem atenção aos sinais que eles estão aí. Claro, mídia aberta, esquece, lá vocês não vão ver ao contrário, né? Vão ver a negação disso ou a indução a se pensar no pior, porque a mídia aberta não traz boa notícia, nenhuma, não é o canal A, B, C ou D, nenhuma, né? Ainda ela está dominada por essa, né, antiforça aí, essa coisa que puxa para trás, mas quem vai pelos caminhos ainda da internet, que esclarece, né? Nem tudo na internet tem esse fim, mas muita coisa consegue se assimilar, é ficar atento aos sinais. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, internauta não para. O que acontece na Europa que muitos países estão voltando atrás quanto a medidas restritivas relacionadas ao que classificaram como um dodói, né? Que eu não vou... mortal. Um dodói mortal. Sim. Porque, sim. Não, ele mandou a pergunta aqui, mas... porque senão eles vão querer derrubar nosso canal por causa disso também. Não. Você fala nas entrelinhas que a gente entende aqui e manda para frente. Tá certo. Tá bom, então. Obrigado. O que acontece desse voltar atrás? Simplesmente uma admissibilidade que tudo relacionado, né, ao mosquito de aço, né, aquela bolinha cheia de pontas aí que, né, que estabeleceram, né, que todo mundo sabe o que é, né, que fez tanto a humanidade, a massa, né, humana maior, crer que era um fato, que era realmente, né, um risco, que havia necessidade da utilização, né, de algo que nem cientificamente estava comprovado de forma nenhuma, tanto a origem do problema quanto o tratamento farmacêutico, por aí afora, tiveram que admitir, estão admitindo que tudo isso não passa de uma grande fraude e que para eles não sofrerem penas piores do que vão sofrer, alguns líderes já assumiram, né, que deverão oferecer a liberdade, o cancelamento das medidas restritivas, e isso, aviso aqui a quem quer que saiba aqui no nosso país, vai ter que acontecer aqui também, porque o resultado de tudo isso, né, vai ser uma punição sem precedentes em caráter mundial para quem, né, forçou o ser humano, e ainda força, né, numa situação que não é uma situação verdadeira referente a isso, né? Então, o que acontece na Europa? Como esses países, especialmente aí que estão tomando essas medidas, né, de voltar atrás, cancelando todos, né, os efeitos, é que são países pequenos, são países que cabem muitas vezes dentro de um estado aqui, Brasil, né? Então, as coisas acontecem lá de uma forma mais rápida, porque a população é menor, os efeitos são menores e tudo mais, né? Inclusive, a identificação de algo que não é correto nesses países é mais rápida, né? Os efeitos são mais rápidos, né? A gente não sabe exatamente porque isso não é divulgado, mas alguns líderes desses países foram já levados, né, a julgamento e prisão. Então, assim, isso é os efeitos de algo que está mostrando, né, ao mundo o que foi, né, obrigado a humanidade a se envolver, a acreditar, porque isso é uma questão de crença, né, criar uma crença em torno de tudo isso, ainda continuam, né, insistindo, né, no repetir
da aplicação desse composto aí, que tem levado muita gente a uma situação de penúria, se não até de ir embora desse planeta, né? Então, isso tem um encontro, né, nessa resposta aí, para mostrar, né, que efetivamente estão agora, vou dizer, reconhecendo, ou tendo que voltar atrás, naquilo que nós falamos aí ao longo de mais de 2 anos, tivemos que falar de forma velada, e ainda continua isso, né, porque aqui se fala sobre o assunto que essa pergunta abordou de forma aberta, a gente sabe que não poderia seguir aqui a nossa mensagem para vocês. Mas é isso, né? Na verdade, é esse encontro com a verdade. E tem mais aqui, o pessoal não para não. O que o presidente do Brasil foi fazer na Rússia que a maior parte não percebeu? Boa pergunta, hein? Foi alinhar estratégias com a aliança. Por quê? Gostem, não gostem, aceitem, não aceitem, ele é um dos líderes da Aliança Global de Transformação do Planeta, em todos os sentidos, no projeto Nessara, no projeto Gessara, né? Por que ele é um líder aqui no Brasil com tanta expressão no sentido de combater a corrupção e todos os elementos mais? Por quê? Porque em caráter mundial nada disso poderá conviver mais. As lideranças mundiais terão que sanear os países. Então, isso tem, obviamente, né, um endereço certo, que são esses 3 nomes aí que eu citei no início, né, o nosso líder russo, o loirão lá na América, para trabalhar justamente esses detalhes. E isso tem que ser alinhado temporariamente. Então, as visitas eventuais que qualquer um deles façam, ou esses encontros, é justamente para receber as informações necessárias para que isso tenha a sua continuidade e dentro do equilíbrio necessário. Porque, vejam, que interessante, um está na América do Norte, outro na América do Sul, e outro está no leste europeu. E por que ele está no leste europeu? Porque ele está no maior país do leste europeu. E se você incluir o leste europeu com a Europa, ele é o maior país da Europa. Se você fizer um conjunto todo, você não separar leste europeu da Europa, você fazer a Europa como tudo, né? Um continente só. Que vai desde lá da costa do Atlântico, de Portugal, dos países da costa do Atlântico, até, né, o outro lado, que a gente chama de leste europeu. A Rússia é o maior país da Europa. Então, a aliança, não vou dizer assim, que escolheu, mas identificou como base importante de transformação, para que a gente tenha uma transição planetária, política, econômica e social equilibrada, né? Trabalhar com essas lideranças, porque eles não trabalham sozinhos, vocês podem ter certeza. Eles obedecem mais a um plano do que a gente imagina, do que a gente pensa. Por isso que nós falamos, e alguns são céticos, outros criticam, que tudo está garantido. Está garantido por um plano maior do que a nossa vontade, maior do que a nossa ganância, maior do que as instabilidades políticas do mundo, maior do que as ideologias. Então, aqueles que insistem em levantar bandeiras antigas, que já não refletem mais nada, ou sequer refletiram algum dia, senão o cerceamento da liberdade, né? O proibir. O maior problema hoje de uma parte política do mundo, para vocês saberem, eu não vou entrar aqui nisso, porque isso não é o foco da nosso podcast aqui. Nosso podcast é muito mais para falar de consciência, de percepção, mas uma das maiores ideologias
do mundo hoje, o grande problema dela é a liberdade. Atrapalha demais a liberdade. Existir a liberdade para essa ideologia é um problemaço. E é a única coisa que atrapalha o projeto deles, para vocês verem onde nós estamos. Os sinais que eu falo para vocês, que eu falei respondendo a outra pergunta do internauta. Então, é muito, muito interessante tudo isso. E vamos lá, que a ação é global, no sentido não de uma nova ordem, mas de uma ação que contemple a todos, né, no planeta, dentro do que a aliança pretende aí. E as perguntas não param, Walter. Vamos lá. A transformação que está acontecendo para esse novo tempo tem a participação de lideranças atuais, como alguns presidentes a determinados países. Olha que pergunta é boa essa, hein? Então, eu já dei um spoiler aí, é exatamente isso, né? Nós temos esses três, até falei acabei meio que respondendo na anterior, né? Nós temos essas três lideranças principais que eu citei. Para quem pode achar um absurdo, o líder, né, do maior país da Ásia também faz parte disso, mas aí ele está isolado no sentido da sua ação, porque ali tem uma força gigantesca que não quer isso, que não quer essa participação, que não quer essa liberdade que a gente fala, né? E não vai existir transição planetária, não vai existir transformação se não houver liberdade em todo o planeta, em todos os países. As ideologias que restringem as liberdades estão sendo tratadas, do ponto de vista político, e também de ação, de fato, de ato e circunstância, por essas lideranças que eu citei para vocês. E aí que é a importância, né, de eles estarem em pontos estratégicos no planeta trabalhando isso. Né? A interferência tão criticada aí, né, da Rússia lá, naquele pequeno país lá, não tinha nada a ver com conquista territorial. A mídia aberta fala uma bobagem sem precedentes, que a razão das forças russas ali é porque a OTAN quer fazer uma base ali. Isso é uma bobagem que não tem tamanho, não tem nada disso. Isso é bobagem. O que está sendo feito lá é uma limpeza. São quase 45 mil quilômetros de túneis que existem lá, com todas as finalidades que a gente já conhece, já falou, mas também não vou entrar porque isso é muito pesado, não faz parte do nosso podcast, mas isso justifica e responde porque essas lideranças se encontram, porque essas lideranças trocam informações, recebem informações, e por que acontece essa ação que se discute hoje de forma crítica por aí, né? E aí vem aquela liderançazinha apagada lá da América do Norte, que todo mundo sabe quem é, o apagadinho lá, falar que vai criar sanções e tudo mais, isso é tudo um discurso vazio, sem sentido, que não vai criar nada. Se ele criar, aquilo vai, que nem um castelinho de cartas, vai desmontar tudo. O fato é que o que tem que ser feito está sendo feito e ninguém segura. E não é uma ação eminentemente de um governo, né, que pretende uma dominação territorial ou estratégica, de forma nenhuma. É uma ação de saneamento, de limpeza. E esse país aí que é alvo dessa discussão, inclusive a população agradece o governo russo pelo que está sendo feito. Estão agradecendo porque alguns sabem o que existe ali, né, que precisa ser realmente saneado. Né? Então, esse é mais um dos sinais que a gente falou lá no início, que as pessoas precisam prestar atenção, que não é esse discursozinho de mídia aberta, não, essas críticas de jornalista que não sabe nem o que está falando, e sim uma ação global importante aí que a gente está transformando o planeta. Bom, tem mais uma pergunta aqui. As perguntas vão chegando. Esse novo tempo que está se instalando está relacionado à transição planetária ou ela ainda está longe de acontecer? Boa pergunta, hein?
Esse novo tempo é o start, gente. É o start, é o botão que ligou o motor de arranque de tudo. Ele está acontecendo. Não está longe de acontecer, está acontecendo. E quem se transforma percebe a transformação. Isso é muito importante. Todas as pessoas, indistintamente, uma garantia que eu dou, e olha, para a gente garantir alguma coisa com tanta certeza, né, pode parecer até uma prepotência, não arrogância, mas uma prepotência. Como assim? Ele fala com tanta certeza, mas essa certeza é inabalável. Todos que estão trabalhando o seu autoconhecimento, a sua autocura, o seu despertar consciencial, já sabem muito bem desse start. Já sabem muito bem que a transição está acontecendo, percebem e participam disso ativamente. E, claro, muitos de nós, no despertar, sofremos, né, com a rejeição, com a oposição, com o combate, muitas vezes dentro de casa, dentro do nosso trabalho, né, referente a essa percepção da transição planetária, de tudo que está acontecendo. Ontem estive numa reunião de amigos, conversando, e um deles lá, ele é espirituoso, uma pessoa muito iluminada dentro daquilo que ele consegue compreender, ele é iluminado, e ele me faz perguntas assim, sabendo das coisas que eu falo para vocês aqui, ele faz perguntas que eu falo de uma forma figurada aqui, meio em tom de brincadeira, capciosas. E ontem ele me perguntou algumas coisas, na frente dos outros, e eu expliquei na lata no sentido assim, de dizer exatamente o que é, uma vez que ele perguntou, né, e sem querer, parece muitas vezes que a gente está, né, perdido num mundo paralelo, um mundo que não existe, mas mais a mais as pessoas estão ouvindo, né, ouvindo sobre aquilo que o despertar delas não permitiu ainda uma busca pessoal importante, mas está aí. Então, o papel de nós em despertar ou despertos é plantando a sementinha. E em breve, todos nós que lidamos com esses assuntos, vamos precisar esclarecer aqueles que vão ter a revelação, né, de uma hora para outra, meio que no susto, para conseguir entender. E uma parte também vai passar, e aí vai ser o caminho de cada um. Tem mais uma pergunta aqui. O que Olá. chamamos de despertar ainda permite que a massa adormecida participe desse processo? Porque tem uma massa bem adormecida realmente, né? Bom, eu tenho algumas coisas interessantes sobre isso, né, para falar. Primeiro, há bem pouco tempo atrás, existia o desperto, o em despertar, e aqueles que estavam sendo convidados para isso. Vou deixar uma mensagem para vocês aqui da Aliança e da Confederação. Hoje não é mais assim. Hoje existe o desperto, o em despertar e o exilado. Eles já usam esta terminologia, o exilado. Portanto, ao longo dos últimos 2, 3 anos, nós fizemos inúmeros convites às pessoas a participarem do processo. Agora nós fomos orientados a avisar. Agora não é mais um convite, é um aviso. Então, tudo que a gente fala, quando a gente puxa esse assunto, que a gente fala, né, entre os despertos, os em despertar e aqueles que estão ainda em dificuldade nisso, esses que estão em dificuldade estão sendo avisados, não é mais convidados. Por quê? Porque no processo de transição, portal 22, portal 8, portal 1, o tempo acabou. Aquele tempo que a gente tinha, né, até com uma certa visão desses que nos assistem, do plano extraterrestre, vamos chamar assim, do plano que nos acompanham, não interferem, mas nos acompanham, protegem contra a nossa destruição do planeta ou autodestruição, mas não interferem no nosso processo
de ascensão, porque é nosso, né, nos pertence, né, deixaram bem claro que hoje existem os exilados, ou seja, o que eles querem dizer com isso? Que não, o tempo acabou e que a massa que rejeita, né, o despertar, o lidar com isso, está numa classificação de exilado. E isso, eu repito aqui, como eu já disse numa live que eu gravei, não tem nada a ver com preconceito, com escolha, ou com alguém apontando alguém. Nada disso. Isso é uma revelação vibracional, energético-vibracional. Como você vibra, é onde você vai ficar. Né? Então, isso não tem também algo assim, o Walter agora está classificando as pessoas, ou está se achando melhor de jeito nenhum, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, pode ser que eu nem seja desperto para nada. E não me classifico também dessa forma. Pode ser que eu esteja numa linha vibracional que eu tenha que ainda viver num planeta de 3D. Mas o trabalho existe, o esforço existe, né, de todos nós, não só meu, como de todos nós. Agora que as pessoas que rejeitam, né, a verdade, rejeitam o processo de conhecimento, de autocura, de autoconhecimento, são consideradas hoje, pelo plano de ascensão, como autoexilados, né? Pessoas que estão se escolhendo para não participar. Certo. Ainda o pessoal ficou um pouco com dúvida, eles mandaram uma pergunta aqui. O que significa os portais que se manifestam nesse mês de fevereiro? O portal 8, o portal 1 e agora o portal 22, quer dizer, do dia 22, né? Isso. Não, isso é excelente a gente falar, porque é necessário explicar um certo detalhamento, principalmente o portal número 8. O portal número 8, ele é o que a gente chama o portal espelho, que cria o efeito espelho. O que é o efeito espelho? O efeito espelho, ele é estudado em escolas esotéricas há milhares de anos. Existe uma entidade, inclusive, que mostra, né, ao seu iniciado o processo desse efeito espelho. A circunvulação é feita na formação do número 8. Circunvulação, o que é? É como se movimenta dentro do ritual nos momentos ritualísticos. E o efeito espelho do número 8, o que é? Você acende a espiritualidade, volta ao equilíbrio e desce a densidade. Isso forma, né, o 8. Então, você aqui está no plano da ascensão, no mais alto plano da espiritualidade, você volta aqui ao centro do equilíbrio e depois você tem a oportunidade de experienciar o lado mais denso. E esses dois lados é o efeito espelho. Enquanto você está no plano da espiritualidade, da consciência, você está vendo a sua parte mais densa, você está lidando com o seu processo de cura e reconhecimento do que você é. Então, esse portal número 8 trouxe essa belíssima, não só lição, porque isso é conhecido já das escolas, de várias escolas esotéricas, com a oportunidade de lidar com isso, de reconhecer isso. Então, o que é? O que significa isso? No meu processo de autocura, no meu processo de ascensão, né, eu ter a oportunidade de aproveitar, como eu bem falei aí há um mês atrás, quase, né, que está na hora de aproveitar também aquilo que nós construímos ao longo desses anos, em termos de ascensão consciencial, sim, mas, pelo efeito espelho, conseguirmos reconhecer quem somos de verdade, para ainda mais, né, polirmos, né, o nosso caráter, a nossa contraparte do ego, e trabalhar todo esse processo. Então, isso, pelo número 8, foi fantástico, esse portal é fantástico nesse processo. O número 1 é um portal de início, né, um recomeço, né, e o 22 é uma abertura energético-vibracional que marca o tempo, né, o tempo. E quando ela acontece, como eu falei aqui um pouco anteriormente,
ela trouxe uma vibração própria à nossa realidade, que vai permitir uma ascensão gigantesca. Saibam vocês que, ao longo desse ano de 2022 e para frente, com esses padrões vibracionais, nós vamos ver muita gente se transformando. Até mesmo aqueles que a gente não acreditava que seria parte do processo estarão, né, se abrindo, né, acordando, despertando, né? Então, isso também é muito bonito, e foi boa essa pergunta, repetindo aí a pergunta dos portais, porque permite também a gente deixar a mensagem: não desistam, não deixem de fazer a sua parte e não desacreditem o ser humano, porque no processo o tempo acabou, né, como eu falei, né, já está havendo aí né, uma separação energética, né, das consciências, mas ainda tem espaço para quem, a hora é agora, quem quiser se transformar, é agora. Vai ser amanhã também? Sim, sem garantias. O agora eu posso garantir, nesse momento. A partir de agora, quem quiser se transformar está garantido. Amanhã eu já não posso dizer, mas pode ter ainda espaço para isso. Então, se transforme, abra os olhos, participe, né? Um portal aberto é oportunidade. E os portais, o mais importante de tudo, que os portais que estão se abrindo na nossa dimensão agora, são portais de luz, de consciência. Não é uma comunicação perigosa numa dimensão paralela que nos traz aqui, né, seres, para nossa consciência, vamos chamar assim, trevosos, os seres agressivos à nossa própria consciência. Ao contrário. Mas tudo isso por quê? Porque nós estamos dentro de um padrão que permite essa comunicação. Então, isso é maravilhoso e é muito rico, sim, a gente falar bastante dos portais e um dia também poder ter a oportunidade de explicar para o pessoal, né, o que é o portal, né, por que ele se forma e tudo mais. Mas isso merece uma live só para isso, né, porque é complexo, mas é muito bonito e muito rico. Isso é ótimo. Bom, mais uma pergunta. Então, pelo que você explica, não há mais tempo para que muitos adormecidos acordem, pelo que você falou até agora? Então, eu acho que é pretensioso dizer isso, até porque isso está meio que num campo de uma, quase que uma verdade, de um conhecimento muito, né, distante da nossa realidade aqui. Então, o Walter não pode dizer isso, afirmar isso, peremptoriamente, não tem mais tempo. Mas o que a gente passa são as mensagens no sentido das pessoas se importarem de fato com as suas transformações e participarem disso com interesse, com dedicação, sem medo. Também não fica, vamos ficar paranoico. Agora se eu não me transformar, se eu não souber o que falo, não, calma, gente. Porque a transformação para a quinta dimensão, ela é em paz, né? Ela aproveita o que você tem de melhor, ela contribui para que você melhore aquilo que você tem em si, que você sublime, né, a sua parte mais densa, a sua parte mais embrutecida, vamos falar assim. Né? Então, também ninguém precisa aqui entrar numa paranoia, num desespero, mas esse tempo se reduz no sentido assim, de permitir, né, que o ser humano participe de forma assim, como a gente teve. Eu, particularmente, lido com esse assunto há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos que tudo que eu estou dizendo para vocês aqui já era dito. Só que são 20 anos. Então, em 20 anos, muita gente despertou, muita gente se transformou, muita gente estudou, muita gente viu. Eu não posso precisar para vocês se nós vamos ter mais 20 anos. De repente, pode até, né? A gente está no meio de um caminho, mas o que a gente escuta sobre as mensagens dos seres ascensionados que participam de uma outra ordem de coisas a nos orientar, é que o tempo esgotou no sentido assim, estamos no limiar de uma transformação sem precedentes, que vocês podem participar
dependendo da sua, né, conexão, dependendo do seu desenvolvimento. Então, é um aviso, é um chamado, né, que deixou de ser convite, porque no convite a gente previa um espaço ainda maior, apesar de que, eu vou ser sincero para vocês, a partir de 2019 eu tinha quase certeza que o tempo tinha esgotado. É que o 2020 veio aquela situação restritiva para a humanidade toda, então era um momento totalmente atípico da realidade de um crescimento, de uma transformação nas linhas espirituais que a gente falava antes. Então isso deu, nesse sentido, a gente sabia que, ao menos naquele ano, a gente teria, foi 1 ano e meio, né, porque foi até metade do ano passado, com tantas restrições. Então, foi um tempo, sim, que as pessoas, inclusive, ao ficarem reclusas, conseguiram também, né, um reconhecimento da realidade, das suas transformações, do que realmente necessitam, né, se tudo aquilo que a gente tinha antes, né, em termos de necessidade de entretenimento, de alimentação em excesso e outras coisas e tal, isso foi também um momento importante para as pessoas poderem lidar, né, pontualmente com essas coisas para um desenvolvimento, uma autocura pessoal. Mas entramos em 2021 e agora as coisas estão se acelerando, né, os processos estão acontecendo. E aí importa, sim, que todos fiquem atentos aos sinais e a si mesmo, né? Porque eu, felizmente, hoje tive a grata satisfação de falar na minha live, que antecedeu esse convite maravilhoso que o Dorim fez para mim aqui, que é necessário, sim, né? É necessário, sim, cada um cuidar da sua transformação. Deixar o outro fazer o mesmo. Porque o que acontece também dentro da nossa realidade atual e aí passada, que existe centenas ou milhares de pessoas achando que vão transformar o mundo, que vão transformar as pessoas e não se transformam. Querem mudar as pessoas, às vezes por doutrinas, por doutrinamento, até por lavagem cerebral, dentro de conceitos lá que elas pregam, acreditam, mas elas não se transformam. Quanta gente que a gente vê aí pregando, independentemente do que estão pregando, e você vê que a pessoa não se transforma, não se transformou. Isso é muito importante. É mais importante você fazer a sua autocura, a sua autotransformação, do que você participar da transformação de quem quer que seja. Aliás, não é o nosso papel. Saibam disso. Não é o nosso papel, enquanto seres humanos, transformar ninguém, interferir no processo de ninguém. Pelo contrário. Como já dito anteriormente, isso cria karmas, cria vínculos, amarras existenciais. Então, chegou a hora também de enxergar isso. Trate de você mesmo, faça o seu papel, faça o seu trabalho. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso é a sua missão. Pelo contrário, se você lidar com o seu ego, você vai estar, inclusive, lidando com o próprio egoísmo, que é uma característica do ego humano. Então, é isso aí. Bom, Walter, em nome da TV Galáctica, TV Krum, TV Cotia e todas as 8 redes sociais que estamos aqui ao vivo, ó, pessoal, assine o canal de cortes, está aqui no descritivo. Esse podcast que a gente faz aqui, ele é cortado em pedaços, então a melhor parte que você quer saber da live do Walter, você consegue achar nos cortes do podcast aqui da TV Galáctica. Bom, Walter, eu queria te agradecer muito. Você sabe que aqui a TV Galáctica é sua também, o seu programa toda sexta-feira com a Cris de Pascoal, sendo maravilhoso aqui na TV Galáctica, na TV Krum toda quarta-feira às 19 horas, tá vendo? Tô esperto, eu sei o dia do seu programa lá também, quando der eu assisto também. Mas, gente, a reprise aqui do programa do professor, do Dr. Walter, todo sábado eu coloco as reprises da TV Krum aqui também para vocês, tá bom? Walter, muito obrigado. Queria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos, por favor. Primeiro,
deixar minha gratidão imensa a você, Dorim, a equipe da TV Galáctica, que sempre recebe a gente com muito carinho, essa oportunidade imensa de falar para as pessoas sobre a nossa mensagem, né? Sou grato também a quem esteve aqui ao vivo com a gente e também grato a quem ainda vai nos assistir, pelo carinho, por acompanhar nosso trabalho, né? O meu contato é o que todo mundo conhece, eu não tenho canal no YouTube, às vezes as pessoas até me fazem sugestões para convidar alguém para gravar uma live, eu não posso convidar ninguém porque eu não tenho canal, só quem tem canal que pode fazer isso, então eu falo, né, nos canais que me convidam, né, então, meu contato, via de regra, né, eu uso o Facebook, né, que eu uso tanto para divulgar alguma coisa que às vezes eu escrevo, alguns pensamentos e tal, e o pessoal me acha lá, e também, obviamente, no YouTube, jogou lá no argumento de pesquisa, vai encontrar o nosso trabalho lá, né, tanto da TV Galáctica, da TV Crom, e outros canais também que carinhosamente me convidam aí, eu tenho 2 gravações aí que vão acontecer na semana que vem, né, e estamos aí, né, sempre com muita gratidão, muito carinho, a dedicar vocês aí um tempo do nosso trabalho aqui. Muito obrigado, Walter. Gratidão mesmo. Muito obrigado mesmo. Volte sempre que quiser. Pessoal, curta essa live. Vai lá, se inscreve na TV Crom, na TV Galáctica, na TV Cotia, nas outras redes sociais. E também se inscreve lá no canal dos cortes, podcast da TV Galáctica. Obrigado, Walter. Gratidão.